Eu peço à amada igreja que se coloque de pé. Vamos estar orando para que a pessoa do Espírito Santo de Deus seja a principal pessoa aqui. E que a palavra de Deus nessa noite fale grandemente a cada coração. Que o nosso coração agora possa ser um outdoor do Espírito Santo de Deus. Que toda resistência à palavra de Deus caia por terra em nome de Jesus, amém? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Amém? Oremos. Grandioso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos essa reunião, Senhor Deus, a Ti, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Senhor. Caia por terra agora em nome de Jesus toda tristeza, toda ansiedade, toda preocupação. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, falando a cada coração, porque cada vida aqui presente é importante para Ti, Senhor. Temos necessidade de Ti, Pai Santo, temos sede de Ti. Queremos, ó Pai Santo, Pai, sermos instruídos, Senhor Deus, Pai, na pessoa do Espírito Santo de Deus, para que possamos, ó Pai, dar o que é de melhor que nós temos para Ti, Pai. Mesmo assim ainda está longe, mas nós Te procuramos, ó Pai, com sede, com vontade de adoração. Recebe, Senhor, todo louvor, recebe, Senhor Deus, toda oração. Pai, vai visitando cada coração, cada vida. Todos nós precisamos de Ti. Abençoa os que estão por vir, abençoa, Pai Santo, aqueles também que não puderam vir, Senhor, mas que faz parte da nossa família. Somos uma família em Cristo Jesus. Nos fortalece em amor, Pai, o amor ágape, o amor de Deus, ó Pai. Fala, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Como disse o salmista, Pai Santo Davi, Senhor, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 dias fora dele. Espírito Santo de Deus, esteja no meio da Tua congregação. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja. Quero convidar a nossa irmã Ana Mívia. Ela irá trazer a palavra e sem esquecendo, que nós estamos nesse período de campanha de oração e jejum. Não desanimes. Irmãos, nesse período muitas vezes o diabo vai tentar de alguma forma. Agora imagina sem você estar firme. Então, assim, quando vêm as tribulações, as provações, nós estaremos com Cristo. Amém? E nós vamos orar pela vida da Ana Mívia, que gentilmente aceitou o convite de pregar a palavra. E nós sabemos, e ela também sabe, da responsabilidade que é. Porém, o Espírito Santo é com ela também e é com todos nós. Vamos orar pela vida dela? Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra, ó Deus, traduzida em nossa língua. E eu coloco a vida da Mívia diante do Senhor neste momento. Ó Deus, fale com o Teu povo, assim como o Senhor disse, ao coração da Tua serva, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, tenhamos, ó Pai, momentos, ó Deus, abençoadores diante de Ti nesse momento. Ó Deus, use a vida da Tua serva, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Mívia. Graça e paz, igreja. O nosso Deus está aqui, amém? Jesus está aqui. Então chegou o momento da gente acalmar o nosso coração, em reverência à palavra de Deus, prestar bastante atenção, porque todos nós saímos de nossas casas por um motivo e com um propósito. Todos nós decidimos deixar tudo o que é do nosso cotidiano hoje para vir e ouvir o que o próprio Deus tem para falar aos nossos corações. Então esse é um momento muito importante.
É um momento de reverência, de temor à palavra de Deus. Então, que os nossos corações sejam quebrantados, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a palavra, a semente de Deus será plantada em nós e irá crescer e frutificar. Amém? Amém. Glória a Deus. Como nós já oramos, então vamos iniciar. Mas antes de entrar na palavra de Deus, de hoje, no tema de hoje, nós precisamos compreender, precisamos entender quem é Jesus. Hoje nós cantamos, todas as canções foram centradas em Jesus, e isso é magnífico. O Espírito Santo, ele é um só, na verdade. Ele, lá no coração da Paula, que ministrou o louvor, já disse quais seriam as canções que seriam tocadas. Eu até tentei pedir uma outra canção, mas quando eu cheguei aqui e eu vi eles ensaiando, eu falei, meu Deus, que Deus lindo. Ele realmente é conhecedor do passado, do presente e do futuro, ele sabe de todas as coisas. E ele é o Deus, ele é o Jesus que cuida do culto, amém? Isso é tão lindo. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, ele é o verbo, ele é a palavra que se encarnou. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Quando Deus disse, haja luz, ele estava lá. Ele é essa palavra poderosa que criou todas as coisas. Ele é Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está lá em em João 1. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá na criação. Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a Trindade. A Trindade criou o ser humano e soprou o fôlego de vida nas narinas. Mas o homem pecou e se separou de Deus. E Deus é santo e o pecado não tem parte com Deus. O ser humano, ele não consegue se purificar a si mesmo. Vimos isso lá no Éden. Quando Adão peca, ele faz roupas para si de figueira, folhas de figueira. Mas o homem, ele não tem o poder para cobrir o seu pecado. Então, ali no Éden, a gente vê o primeiro animal, um animal inocente sendo morto para cobrir o pecado de alguém. Esse animal é o que simboliza o nosso Jesus, o cordeiro morto antes da fundação do mundo, que se entregou, morreu para cobrir o pecado de todos, amém? O ser humano não consegue fazer nada para o seu pecado ser perdoado. Então Jesus é Deus, Jesus é soberano, majestoso, nome que é acima de todo nome, aquele que é passado, presente e futuro, se oferece para nos salvar. Doa sua vida, derrama o seu sangue, então Jesus vem ao mundo, pois ele é capaz de cumprir toda a lei. Jesus é enviado para este mundo como ser humano, mesmo sendo Deus. Ele se humilha, se esvazia e vem. Deus planta uma semente em uma virgem. Jesus, ele não nasceu de relação sexual do ser humano, mas era necessário que Jesus entrasse no mundo pela porta. E a entrada para este mundo, a porta para a entrada deste mundo é o nascimento. Então ele nasce, ele cresce e espera o tempo certo para começar o seu ministério. E a Bíblia diz, Jesus andava com Deus. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Isso está lá em Atos 10. Queridos, Jesus, ele mudou a história do mundo. Jesus mudou aspectos religiosos, políticos e culturais. Ele revolucionou o mundo e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele é aquele que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. E isso é para todos, para os que creem e para os que não creem. Ele mudou a história do mundo.
O conhecimento que as pessoas tinham de Deus era apenas o conhecimento da lei, dos profetas e dos costumes cerimoniais. O conhecimento dos 10 mandamentos, os quais muitos interpretavam de maneira errada e até hoje. Esse mundo era marcado por uma cultura de violência, onde as mulheres não tinham voz, não eram respeitadas, não tinham valor, onde os pobres eram oprimidos, existia intolerância religiosa e muitos falsos profetas. Essa foi a época em que Jesus se ofereceu para vir, e ele veio. Jesus veio com uma nova proposta: o amor, a verdade, a justiça e o reino de Deus. O amor e a verdade, a justiça, que é o próprio Jesus, trouxe o reino de Deus para os corações quebrantados e começou a ensinar, a curar, a perdoar e salvar vidas. E o engraçado é que o mundo não mudou muita coisa desde a época de Jesus, não é verdade? Hoje nós vivemos muito disso. Mas as pessoas que ouvem as palavras desse Jesus que veio são transformadas, elas são curadas e perdoadas. Quem ouve as palavras desse Deus e as pratica são bem-aventuradas. E o que vamos ler agora, vamos entrar na palavra do tema de hoje, faz parte do mais famoso sermão de Jesus, o Sermão da Montanha. Em uma montanha, Jesus ensina para milhares de pessoas, em que até hoje, depois de mais de 2000 anos, continua falando. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres, outras versões vão dizer humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Jesus, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações. Transforma vidas, salva vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus falava muito em aramaico, e essa expressão, bem-aventurados os pobres de espírito, em aramaico, ela é assim, ó, Baru, Anavei, Ruá. Baru, Anavei, Ruá. Baru significa feliz, Anavei, encurvado, e Ruá é uma palavra tanto para vento como para espírito. Então a expressão, esse versículo ficaria mais ou menos assim: feliz o encurvado no espírito. E o que é curvar, né? Porque fica meio confuso. Feliz o encurvado no espírito. Curvar significa dobrar-se, inclinar-se. No sentido figurado, significa sujeitar-se, submeter-se. Então, para a gente ver melhor como ficaria esse versículo, seria assim: feliz aquele que se curva, que se submete, que se inclina a fazer a vontade do Espírito. Então, a primeira lição é: o pobre de espírito é aquele que se curva, se submete, se inclina para as coisas espirituais. Então, entendemos que o pobre de espírito não é alguém miserável, alguém financeiramente péssimo, alguém com baixa autoestima ou até mesmo alguém inconveniente. Já viu quando alguém fala assim: ai, fulano é pobre de espírito? Não, não é esse o significado. Em grego, a palavra pobre comunica a ideia de mendigo, desamparado, pobreza absoluta, mas Jesus fala pobre de espírito, então fica claro que estamos falando de pobreza, que não estamos falando de pobreza material ou terrena, mas sim da pobreza espiritual. Amém? Todos estão conseguindo entender? Estamos nesses 40 dias de jejum, pedindo a Deus por quebrantamento e avivamento. Mas o verdadeiro avivamento começa quando eu reconheço que não sou nada sem Deus. Que eu preciso do perdão todos os dias. Quando eu entendo que eu antes estava morta em meus pecados, e me arrependo, e me curvo, e me inclino,
e me submeto à presença, ao Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus, eu me torno uma bem-aventurada, amém? Não é por merecimento meu, não existe nada que eu faça para merecer a salvação, para que eu mereça o favor de Deus. Tudo é mérito de Jesus, esse Jesus que veio, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele é o motivo da nossa salvação, amém? Muitos de nós, queridos, a gente às vezes pensa assim, né? Nossa, mas eu não matei, não roubei, eu achei que eu podia fazer por onde, eu vou para o céu porque eu sou bom. Muitos de nós não matou, não roubou, não violentou ninguém. E mesmo assim, o Espírito Santo de Deus veio, falou aos nossos corações, nos quebrantou e reconhecemos que sem Jesus não veremos o reino de Deus. Então não é por obras, mas é pela graça, pelo favor que nós não merecemos, é pelo favor de Jesus. Outros chegaram aqui na igreja com pecados assim terríveis, cometeram coisas terríveis. E glória a Deus que o Senhor concedeu perdão. Aqueles que verdadeiramente se arrependeram têm o perdão de Deus. Aqueles que se curvam diante da vontade de Deus, da vontade do Espírito Santo, esses recebem o perdão gratuito do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Dependendo da gravidade, irmãos, de alguns atos nossos, nunca mais seremos os mesmos. Talvez as pessoas deste mundo não nos perdoem, mas esse é um preço que devemos pagar, sabendo que Deus ele nos perdoou, sabendo que Deus ele vai derramar graça, vai nos transformar em uma nova pessoa, nos transformar dia após dia, e derramando graça para que possamos viver. Amém? Nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, ele concede perdão àqueles que verdadeiramente se arrependem. A segunda lição é: quem reconhece sua pobreza espiritual, que se curva diante de Deus e de sua vontade, o pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura a graça e a misericórdia de Deus. O pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura a graça e a misericórdia de Deus. E isso bate muito de frente com o que nós temos ouvido hoje, não é? Confie em si mesmo. Confie no seu coração. Você pode todas as coisas. Isso bate muito de frente com o que temos ouvido por aí. Abra sua Bíblia em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, cuidado quando você ouve, confie no seu coração, confie em si mesmo. Quem pode conhecer o coração do ser humano? Em Provérbios 21:2 vai falar assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. É Ele quem conhece os nossos corações, e o nosso coração é corrupto. Não confie no seu coração. Eu não posso confiar em meu coração. Nunca confie em si mesmo, nunca seja autossuficiente. Querido, nós estamos falando das coisas espirituais, de vida com Deus. Eu não estou falando aqui de corporação, eu não estou falando aqui de business, nem sei se está certo. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando de vida com Deus. Este mundo tem várias formas e ele quer te moldar a ser e agir de 1000 maneiras.
Mas nós que temos o Espírito Santo, nós somos moldados e forjados por Deus. Ele é quem disse: não confie em seu coração. Amém? Em Salmos ainda vai falar assim, em Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Vou ler com calma. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, querido, mencione o nome de Deus em todas as suas vitórias. Não saia dizendo por aí que você é o autor da sua própria história. Eu sou o autor da minha própria história, eu faço e eu aconteço. Que você se basta, que você não depende de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Se você tem o Espírito Santo, você precisa se voltar às Escrituras e pedir direção para Deus. Quando você conquistar algo, mencione o nome de Deus. Quando você conquistar algo, glorifique o nome de Deus, dê a honra a Ele, amém? Quando você comprar um carro novo, a casa nova, quando você passar na faculdade, quando você vencer um trauma, quando você conquistar coisas, dê glórias a Deus, mencione o nome desse Deus, amém? Glorifique a Ele. Então a terceira lição é: o pobre de espírito também não olha para os outros como superior. O Espírito Santo nos ensina muitas coisas. E olha que legal, eu estou assistindo o MasterChef, olha a propaganda. Quem aqui assiste MasterChef? Ou já assistiu? Alguns. Gente, é muito legal. É muito bom. É sobre comida, para quem não sabe, tá? É um reality show, onde cozinheiros amadores ou profissionais vão lá e mostram que sabe, quem for o melhor vence. Se tem uma coisa que esse programa me ensina, é que sempre tem alguém melhor. E às vezes é alguém que você menos espera. Às vezes você fala assim, não, aquele fulano, olha, ele trabalhou não sei na onde, estudou na Le Cordon Bleu. Ele é quem vai vencer. E às vezes não. Às vezes é a pessoa que conseguiu trazer um prato tão simples, mas tão saboroso. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente nunca se deve considerar melhor. Aqueles que entram nesse reality assim, achando que são os maiorais, eles saem tão entristecidos. E vamos trazer para nós agora. Não é só com comida, queridos, isso. Isso é para a vida. Não se tenha por autoestima. Não se valorize tanto assim. Esse mundo é tão grande, é tão cheio de pessoas. Eu achava que eu sabia cozinhar. Eu nunca peguei um livro sequer de receitas para estudar. Nunca. Eu nunca viajei pelo mundo experimentando novos sabores, novas comidas. E, aliás, eu nunca saí pelo Brasil aqui, pelo estado. Nunca saí para experimentar. E olha que o nosso Brasil é riquíssimo, riquíssimo em alimentos. E eu me achando ali. Depois que eu assisti isso, eu falei... eu não sei nada, não sei nada. Hoje em dia, eu estou me aventurando a aprender. O Edson agradece. Estou me aventurando a aprender. Não sei nada ainda. Nada. Você já viu aquela pessoa que se acha que cozinha melhor do que todo mundo? Porque a minha lasanha é a melhor. Porque a minha panqueca é a melhor. Não, porque o meu churrasco, o meu molho é o melhor do mundo. Querido, um dia você vai se deparar com alguém que vai fazer um molho, um arroz, ou qualquer outra comida tão boa quanto. Como eu disse, não só para a comida isso, mas é para a nossa vida. Já viu?
Aquelas mães que vivem em uma guerra com suas noras, não, porque ela não vai cuidar do meu filho como eu cuido. Ela não vai fazer o arrozinho que ele gosta soltinho do jeito que eu faço. Para com isso. Assume seu papel de mãe e pronto. Você é mãe. É um amor único. O amor que seu filho tem por você é o único. Ninguém vai tomar o seu lugar. E o amor que ele tem pela esposa é único. Não vai tomar o lugar da esposa. Noras, né, tentando... Ela vai ver só essa véia. Oh, desculpa. Mas é assim que o povo fala, não é? Que coisa feia, gente. Ó, primeiro, eu não estou defendendo. Vocês vão reparar que eu não estou defendendo. Mas, gente, brigar com a sogra... Você é mãe? Eu ainda não sou, mas eu estou aprendendo com minha irmã ali. Você já viu que essa mulher passou e passa com o filho, às vezes? Noites mal dormidas. Ela nega a sua vida inteira para criar um filho. E vem você, com essa arrogância toda, falar que é melhor do que a mãe dele. Eu não estou falando que o marido tem que amar mais a mãe do que a esposa. Não estou falando. Até porque Jesus disse para os maridos amarem as suas esposas como ele amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Com morte. Deu a vida por ela. Não estou falando isso, só estou falando, abre a mente. Chega, gente, de criancice, não é verdade? Não é só nesse âmbito que vemos esse negócio de querer ser superior, não. Nós vemos também os funcionários. Já viu aquele funcionário que quer dar pitaco em tudo do patrão? Não, se fosse eu faria assim. Não, tem que ser desse jeito. Eu não acho que coisa errada. Você tem um negócio? Quando você tiver o seu, você faz. Não está satisfeito? O que tem que fazer? Meu querido patrão, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim até aqui. Eu agradeço aqui, eu cresci, eu me demito. É assim que resolve. E dentro das igrejas? Já viu? Aqueles irmãos excessivamente, altamente competitivos, um querendo ser melhor do que o outro. E os irmãos com os pastores... Já viu? As ovelhas que magoam os seus pastores, falam com os pastores de qualquer maneira, de qualquer forma, acham que eles nem são gente. Fala assim, ó, fala, vomita. Tudo que vem à mente, fala. Já viu os pastores que não pedem perdão às suas ovelhas? Nós não somos melhores do que ninguém. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém no sentido de querer humilhar, julgar e ferir. Ninguém é melhor. Ninguém é juiz de ninguém. Você pode ter a melhor voz, você pode ser o melhor cozinheiro, você pode ser o espiritual uau, mas isso não te dá o direito de tratar as pessoas de qualquer maneira. Você já viu aquela pessoa que gosta de falar para o outro assim? Você é burro. Você é burro. Cuidado. Jesus, ele ama pessoas. Jesus morreu por pessoas. Cuidado como você as trata. Em Filipenses 2, versículo 3 ao 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? A bem-aventurança termina assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que somente aqueles que compreenderam a sua pobreza espiritual, que se curvaram diante de Deus, somente aqueles que reconhecem
Isso é que entra no reino de Deus. Muitos homens de Deus reconheceram sua pobreza espiritual. Um deles, João Batista, ele disse assim: que ele cresça e que eu diminua. Em Isaías vai falar assim: ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pedro, ele disse assim na pesca maravilhosa: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Se curve, se dobre diante da potente e poderosa vontade do Espírito Santo, amém? Eu vou ler esse versículo para finalizar, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Coloque-se de pé. A lição de hoje é: se curve, se dobre, se incline, se submeta à vontade de Deus. Reconheça a sua pobreza espiritual. Reconheça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é poderoso para nos salvar. É somente por ele e para ele todas as coisas. O ministério de louvor pode subir. Aleluia. Seja adorado, Jesus. Não há
motivo. Ele é o motivo. Aleluia. Obrigado, Mívia. Obrigado aos irmãos do louvor. Deus abençoe. Irmãos, pode se assentar um pouquinho. Eu sempre tenho dito, quando a palavra vem, não deixe que ela vá de qualquer forma. Fique meditando na palavra de Deus, aquilo que você ouviu. A Paulo e o Daniel têm nos ajudado nessa questão. Estão vendendo pão de mel, e quem já comprou sabe que é uma delícia. R$10, né? Cada um. Então, R$10, tem quantos, Paula? Mais ou menos. 20 pães de mel. Então, adquira, que é muito gostoso. Isso, todo o dinheiro é revertido para a obra de Deus. Tá bom? Eu quero convidar a nossa irmã Regina aqui. Vai dar um aviso muito importante. Eu tenho certeza disso, e eu sei que também as mulheres estão aí já trabalhando em algumas áreas e algumas coisas. Regina. Graça e paz, irmãos. Eu venho falar sobre, daqui 2 semanas, primeiro vai ter o encontro de casais, aí são os casados, os noivos, e no próximo, daqui 15 dias, próximo sábado, o encontro de mulheres, que foi uma bênção para a minha vida, para a vida das irmãs que estão aqui, que participaram. E nesse dia 18, às 16 horas, um sábado à tarde, bem gostoso, eu convido todas as nossas amigas, irmãs, as casadas, as solteiras, as noivas, não importa. As meninas também, né, Su? Também podem vir, as mocinhas, né? E nesse dia a gente vai ter a preleção de uma pregadora, né? É um bate-papo, mas uma mensagem muito importante, oração, a receptividade de cada uma de nós nos conhecendo. Quem puder também colaborar com brindes para esse dia. A gente fez um tempo muito gostoso, né, Rose? E foi uma bênção. Então, vocês ficam todas convidadas. E guardem aí, marquem aí na agenda, na cabecinha, dia 18 de novembro, às 16 horas. Se quiserem trazer também as crianças, a gente dá um jeitinho, mas se não, os papais, os titios, dão um jeito aí de ficar com as crianças, para as mães, as avós poderem vir e participar. Se não, traz tudo junto, não deixa de participar por isso, não. Combinado? Tudo como a Mívia pregou, para ele, dele e por ele. São todas as coisas. Amém? Vamos orar pelas famílias. Quero convidar nosso irmão Natanael para orar pelas famílias. Vem cá, irmão Natanael. Boa noite, igreja. Nós queremos dar graças nesta hora por este culto que prestamos a Deus, que grandemente nos fortaleceu, os nossos corações, e que nós possamos, Pai, nesse momento, te agradecer, Pai, porque tivemos esta oportunidade, mais uma vez nas nossas vidas, de estarmos aqui nesta noite, onde pudemos te cultuar em espírito e em verdade, e que o Senhor possa, Senhor, sempre fazer parte das nossas vidas, como os filhos teus que somos, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, e que elas possam, Pai, frutificar nas nossas vidas, nos nossos corações, e que nós possamos, Pai, cada vez mais ter a oportunidade de te servir cada vez melhor também, Pai. Obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui nesta noite. Agradecemos, Pai, por tudo o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor também esteja abençoando cada família aqui representada, Pai, neste culto que te prestamos, Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmão, só um aviso também que eu esqueci. O terreno aqui ao lado é da igreja, tá? Então, você quiser estacionar ali, pode estacionar, tá bom?
fique à vontade, porque às vezes estaciona um pouco longe na rua aí, embora os nossos irmãos nos ajudam a olhar os carros, mas está aqui pertinho, então dá para estacionar aqui. Amém? Tenha uma semana abençoada, uma semana que Deus venha te proteger, a tua casa, a tua família. Levante as tuas mãos aos céus em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Desejo uma semana de bênção, uma semana de vitórias. E até quarta-feira em nome de Jesus. Vá em paz.